O martelo da justiça tem as cores do arco-íris. Jogador de vôlei finalmente é punido por seus atos. Elon Musk manda um cala-boca público para diretor do Programa de Alimentos das Nações Unidas. Tudo isso você vê aqui no Psiconews. A primeira notícia que eu quero botar aqui para nossa discussão, ela já foi falada na semana passada, no Psiconews da semana passada, que é a notícia, né, do Maurício Souza, o jogador de vôlei, que fez comentários infelizes, publicações infelizes no seu Instagram e que acabou sendo tirado do time, né, por causa das respostas a esses comentários, da reação da comunidade LGBTQIA+, aos comentários e às postagens que ele fez. Bom, na segunda-feira, logo na segunda-feira, 2 dias depois da publicação do Psiconews, saíram duas colunas no jornal, né, duas colunas no jornal do GZH ali, da Zero Hora, justamente falando e discutindo sobre o caso. Eu achei bem interessante, achei bem legal, porque, bom, primeiro fiquei feliz que o assunto está sendo discutido, né? Isso já é uma notícia boa. Segundo, que, bom, aponta que talvez eu tenha feito uma escolha bem feita, uma escolha certa, né? Em ter tratado do tema no Psiconews da semana passada. E assim, comentários então em relação às duas colunas, tá? A primeira coisa, né? Foi legal porque assim, uma delas claramente tá em defesa do jogador, né, do Maurício Souza, e a outra claramente contra ele. Então a gente tem a oportunidade de ver, digamos assim, os dois lados da moeda, escutar os dois, né, um defensor de cada causa. E eu fiz algumas anotações, né? A primeira delas, né, vamos começar aqui pela que defende o jogador. E ele traz uma informação e aponta um detalhe ali que é realmente bem interessante e bem importante, que é em questão de lei. Assim, realmente, até onde eu conheço, não sou advogado, mas sei alguma coisinha, assim, principalmente quando a gente está falando de racismo e homofobia, que a princípio, nada do que o Maurício fez ali é contra a lei. Por quê? Porque a questão homofobia, ela entra na lei de racismo e injúria racial, que basicamente são leis que tratam de questões não só raciais, mas étnicas, sociais, de sexualidade, né? Então tudo meio que entra nessas duas leis. O que essas duas leis dizem, né? Primeiro, a lei de racismo, né? Ela basicamente criminaliza situações onde eu digo, né, que toda uma raça, etnia, cor, grupo, né, identidade sexual, o que for, digo que todo mundo ali é menos, né? Tipo, como é que eu vou dizer assim? Ofendo tipo, toda a galera daquele grupo, né? Então, por exemplo, se eu falar que, sei lá, né, que gay não devia existir, que não é natural, que é uma doença, né? Eu tô falando de toda essa população, de todo esse grupo homossexual, né, das pessoas homossexuais. E aí se enquadraria, né, na lei de racismo. E isso ela vai criminalizar e vai propor ali, né, as formas de punição. Mais ou menos, dando uma explicada assim, ó, bem por cima, tá? Só que, né, a lei de injúria racial, ela é diferente. O que diz a injúria racial? A injúria racial é quando eu utilizo de uma raça, etnia, cor, sexualidade para ofender uma pessoa em específico, né? Então, a diferença entre essas duas leis é o alvo. Em uma delas, o alvo é todo um grupo, etnia, raça, cor, identidade sexual, né? E o outro é um indivíduo em si, em que eu vou usar a etnia, a raça, cor, a identidade sexual como
um xingamento. Né? Então, se eu falar, mas tu é um viadinho mesmo, né? Por exemplo. Bom, aí entra, né, se enquadra não na lei de racismo, mas na lei de injúria racial. Ok, beleza, né? Tá explicado meio por cima, mas tá explicado. O que foi que o Maurício fez? O que ele fez foi colocar ali a publicação dele, né? No caso, falando aqui da do super-homem, né? Da do super-homem bissexual, e falar que ele não gostava disso e que ele não aprovava e, né, vai ver onde isso vai dar. Ah, é só um desenho, vai ver onde isso vai dar. Foi mais ou menos isso. Essa publicação ela não se enquadra em nenhuma das leis. Né? Ela não se enquadra em lei de racismo, não se enquadra em lei de injúria racial. Então, assim, pelo menos a meu ver, né, se tu é do direito, se tu é da área e discorda e tem ali os argumentos, coloca aqui nos comentários que a gente pode continuar conversando, né? Mas até onde eu sei, até onde eu estudei durante a graduação e informações extras que eu busquei, não se enquadra em nenhuma dessas leis. Então, não seria crime. Por mais condenável que seja a atitude, não seria enquadrado como crime. E aí entra esse debate, tá? Porque, bom, e justamente a defesa em relação ao jogador, né, que é feita nessa coluna, ela alega justamente isso. Bom, não se enquadra. Então, ele ainda tá, por mais desagradável que seja escutar essa opinião, ainda se enquadra no quadro de opinião e deveria ser livre, né? Deveria se poder expressar a sua opinião sem sofrer sem sofrer represárias, sem sofrer as consequências, né? Digamos assim, consequências por essa opinião, né? Aí a gente entra na questão não de racismo, injúria racial, de homofobia, né? Mas na questão de liberdade de expressão. E basicamente é em cima desse argumento que se constrói ali, que o colunista constrói a defesa do jogador na coluna dele. E acho extremamente válido e extremamente importante. Porque, como pessoa, a gente tem que saber a diferença entre a lei e o código moral. A lei é uma coisa e o código moral é outra, né? Então, por mais que eu ache que, por exemplo, não é certo cuspir, né, catarro no chão, na rua, não é contra a lei. Então, bom, não é passível de punição. Posso achar feio, posso achar inadequado, posso achar imoral? Posso, mas não é passível de punição segundo a lei. Agora, na outra coluna, que é contra o posicionamento do jogador, né, ele vai falar justamente assim, né, ele vai aproveitar esse vamos ver no que vai dar, olha no que vai dar, né, que o Maurício publicou, e ele fala justamente assim, né, tipo, bom, o lugar que a gente tá não é legal, né, o momento social que a gente tá não é legal, a gente foi vendo onde ia dar e chegamos num lugar que não gostamos, né? Onde existe racismo, existe homofobia, existe preconceito. Então a gente vai lutar contra isso e vai continuar lutando, né? E a gente não vai parar. É justamente assim, mais ou menos essa frase assim que ele usa bastante, né? A gente não vai parar, a gente não vai se né, deixar de comprar essa briga contra a homofobia, contra o preconceito. Só que, assim, alguns detalhes, tá? E aí a gente vai ver as informações citadas ao longo dessa coluna, né? Uma delas é que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Assim, não sei, não conheço realmente dessa estatística, né? Mas vamos trabalhar aqui que é verdade, é verdade. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Não vamos questionar se isso é verdade ou não. Vamos partir do pressuposto de que é verdade. Ok, mas por quê? Por que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans? Será que é porque essas pessoas são trans? Será que é por questão de transfobia?
Ou será que talvez é porque essas pessoas trans acabam sendo marginalizadas, acabam passando em situações onde precisam recorrer a meios como a prostituição para conseguir viver, né? E acabam em situações em que existe mais violência, né? O quanto que a causa desse índice, né? Desse título de país que mais mata pessoas trans se deve à transfobia ou a problemas de desigualdade social e econômica que a gente vive aqui no país, né? Pessoas trans, aí entra, é meio confuso, mas vamos tentar assim, né? Tipo, expressar o meu argumento de forma mais clara. Uma pessoa trans de classe A morre da mesma forma e vive da mesma forma que uma pessoa trans de classe C, D, E? Provavelmente não. Então, tudo bem, a gente tem esse título, é um título horrível de país que mais mata pessoas trans no mundo, mas a gente precisa entender da onde vem isso, a causa, a razão. E isso não ficou bem claro, ou pelo menos para mim não ficou bem claro e eu senti falta nessa coluna, né? E para complementar ainda, o autor da coluna traz uma outra notícia de 10 anos atrás, pelo menos pelo que eu pesquisei ali, é uma notícia de 10 anos atrás. Então, assim, um pouco desatualizado, né? Mas tá, ok. Só que o que eu quero apontar com isso? É que aqui a gente tem duas formas de linguagem bem diferentes. Enquanto a gente tem, numa primeira, uma linguagem, né, mais objetiva e atenta aos fatos, na segunda coluna, a gente tem uma linguagem muito mais emotiva, muito mais passional, né? Então, lembrando um pouco daquele vídeo, né, do vídeo onde eu falei que forma e função, dependendo da função que eu quero ter com o meu discurso, eu vou alterar a forma dele para ele executar melhor a função. Dependendo do que eu quero, do objetivo que eu tenho com a minha fala, eu vou me expressar de forma diferente, né? Então, enquanto uma coluna faz uma crítica, outra coluna, a meu ver, demonstra uma indignação. E isso dificulta a nossa comparação da situação e, na minha opinião, dificulta o nosso julgamento, né, do que se, bom, tá certo, tá errado, como eu vou me posicionar com relação àquilo ali. E esse é um dos problemas que eu tenho com o militantismo. Eu acho que eu já comentei aqui numa outra situação, mas eu não gosto muito dessa ideia do militante, né? Dessa pessoa que vai lá, que ergue uma bandeira. Ah, sim, foi no vídeo com o convidado, com o Jason, que eu comentei que eu tinha as minhas ressalvas pessoais em relação ao militantismo, tá? Então eu vou aproveitar aqui esse momento, né? Se tu não viu o vídeo, fica a dica, dá uma olhada, né? Tá bem legal esse vídeo com o Jason, com o convidado, que foi publicado no dia 31 de outubro, né? Onde a gente fala sobre o censo do CFP. Mas vamos lá, vamos seguir. Meu problema com o militantismo, a sensação que eu tenho é que o militante ele está muito mais interessado em erguer a bandeira, em defender o seu ponto de vista, né, do que trabalhar de forma colaborativa para chegar numa representação mais precisa da realidade. O que a gente mais vê isso é um lado falando mal do outro, né, e puxando a brasa para o seu assado, mas ninguém está interessado em realmente colaborar e chegar numa solução, assim, né? Ou num meio termo, realmente numa percepção mais precisa da realidade. Então esse é o meu problema, a minha ressalva com o militantismo, porque no momento que tu não está aberto para a opinião do outro, não existe debate, não existe discussão, não existe conversa, só existe duas pessoas falando uma na cara da outra, ninguém está escutando, né? E aí o resultado é ou A ou B, e não um C, né? Talvez, ou uma possível solução aí que não estivesse sendo abarcada por A ou B.
Mas isso é uma ressalva minha em relação ao militantismo. Assim. Então, assim, né? Fechando aqui um pouco, legal, houve a discussão, legal que o GZH botou ali os dois lados, né? E cabe a gente agora ler, pensar e refletir sobre essa situação, né? Então, convido quem quiser, né, para ler as colunas. Acho bem interessante e acho que vai ser legal. Mas vamos lá, vamos passar para a segunda notícia, que depois dessas duas notícias eu quero fazer um comentário mais geral, assim, né, conectando as duas. Qual que é a segunda notícia, né? O Musk mandou um cala-boca público para o diretor do Programa de Alimentação Mundial da ONU. O que aconteceu? O David Beasley, ele falou numa entrevista da CNN que 2% da riqueza, né, do patrimônio do Elon Musk seria o suficiente para resolver o problema da fome no mundo. Basicamente ele largou, né, ou pelo menos a notícia que chegou, eu vou explicar melhor isso, foi que ele largou essa frase aí, essa afirmação, numa entrevista com a CNN. E aí o Musk, bom tuiteiro que é, né, e polêmico, o que ele respondeu, né? Basicamente ele respondeu, bom, prova que eu faço. Se tu provar que realmente 2% da minha riqueza, né, os 6 bilhões ali, que foi mais ou menos calculado, resolve o problema da fome no mundo, eu vendo ações... Olha o Ben TV ali. Eu vendo ações da Tesla e faço a doação desses 6 bilhões aí para o Programa Mundial de Alimento da ONU, né, de alimentação da ONU. E aí o diretor ali respondeu também, né, no Twitter, vamos lá então, é isso aí, a gente tem, eu vou te mandar, a gente conversa, me chama que a gente conversa, né? Basicamente aquele assim, vamos trazer para o privado. E aí o Musk respondeu, não, tu tem que colocar aqui os teus planos e fazer a contabilidade pública, aberta para todo mundo ver, né? Se não for público aberto assim para todo mundo ver, não tem negócio, não faça a doação. Basicamente, né, meio que assim, botou contra a parede, né, o diretor ali do Programa de Alimentação da ONU. Só que, o que acontece? Pelo menos essa foi a notícia que chegou nos memes, chegou no Twitter, né, chegou nas redes sociais. Eu fui dar uma investigada, fui dar uma procurada a mais para ver se eu achava esse diretor, essa entrevista dele na CNN falando mesmo assim. E aí o que eu encontrei? Eu encontrei no site da CNN uma nota lá no final da reportagem falando que a reportagem foi editada porque eles tinham afirmado de forma errônea que o diretor lá do Programa de Alimentação da ONU, o David Beasley, tinha falado que ia resolver, e na verdade ele tinha falado que ia ajudar a resolver o problema da fome no mundo. Olha que diferença que é eu falar que uma doação, né, se tal pessoa doar 6 bilhões de dólares, que é uma grana, né, a gente resolve o problema da fome no mundo, é muito diferente de eu falar que se essa pessoa doar 6 bilhões de dólares, ajudaria de forma significativa, ajudaria a resolver o problema da fome no mundo, né? Então, assim, tem uma grande diferença entre essas duas informações, né? Essas duas afirmações. E o interessante aí é que, bom, a CNN fez a publicação, digamos assim, da notícia na primeira versão, deu todo um bafafá, e aí depois ela volta atrás e faz uma errata dizendo que não foi bem assim. Então, por isso que eu procurei, não achei. Quer dizer, na verdade eu achei uma entrevista desse diretor, do David Beasley ali, e assim, ele fala muito rapidamente, muito no meio de outros assuntos,
que isso resolveria o problema da fome. Né? Foi o que eu entendi também. Estava em inglês, eu posso ter entendido errado aqui. Né? Meu entendimento da coisa foi que, muito por cima, durante uma outra fala, ele acabou fazendo essa afirmação. Se foi de propósito ou não, não sei. Se foi consciente da afirmação que ele estava fazendo, não sei. Né? Mas, então isso não ficou bem claro se ele realmente fez essa afirmação propositalmente ou se foi, digamos assim, algo que escapou, né, durante uma entrevista. Só que a CNN fez essa notícia, né, lançou isso e deu esse bafafá todo, deu esses memes todos, né, viralizou essa conversa, né, entre o diretor do Programa Mundial de Alimentação da ONU e o Elon Musk, né, que é um bilionário famoso, sinceramente, né? Não, acho que eu não preciso explicar quem que é o Elon Musk. Qualquer coisa procura aí na internet. Mas o que eu quero conectar dessas duas notícias, né? Por que elas me chamaram a atenção? Porque assim, primeiro, né, vamos voltar lá para a questão do Maurício Souza ali, do jogador de vôlei, né? Eu falei das duas colunas. Só que uma coisa que eu não falei aqui, que em cada uma das colunas, né, nas colunas, eles usavam como exemplo da afirmação do jogador situações diferentes, fatos diferentes. Então, na primeira coluna, onde defendia o jogador, ele falava sobre uma afirmação que o Maurício fez sobre um atleta biologicamente homem, né, uma mulher trans, biologicamente homem, mas que se identifica como mulher, sobre a admissão dela num time de basquete feminino de uma universidade dos Estados Unidos. E ele fala sobre essa afirmação, né, sobre esse fato, sobre essa postagem. E aí, na outra coluna, já fala justamente sobre o super-homem bissexual que vai ter, né, que foi anunciado ali pela DC. Mas, então, eles estão discutindo situações diferentes, eles estão discutindo fatos diferentes. Apesar de a pessoa ser a mesma, os fatos discutidos são diferentes. Então, não só a linguagem, mas a situação é diferente, a ação é diferente. E quando a gente está falando em julgar alguém, né, julgar pelo menos em questão de lei, a gente está falando da ação e não da pessoa, né? A ação é condenável e não necessariamente, não a pessoa como um todo. Então, você está falando de duas ações diferentes, aí a coisa já começou a ficar confusa, né? Na primeira coluna ele fala também da pressão, quer dizer, nas duas colunas eles falam sobre a pressão e o efeito que a pressão de empresas, das empresas patrocinadoras do time de vôlei lá, a Fiat e a Gerdau, o papel que a pressão dessas duas empresas e dos torcedores e do movimento LGBTQIA+, teve em tirar, né, em expulsar esse jogador do time. E isso eu lembro que eu comentei na semana passada, que a princípio, né, o time falou, pô, isso aí não é legal, não faz mais, mas tá, continua jogando, né? Cartão amarelo, tomou um aviso ali, mas continua no time, continua jogando. E foi a pressão dessas empresas e do público que fez o time voltar atrás e falar, não, tá pegando muito mal, tu vai ter que sair do time, né? E isso é importante por quê? Porque nos faz pensar, né? Essas empresas que vão na onda, que apoiam os movimentos sociais, por que será que elas fazem isso? Bom, vamos partir do pressuposto aqui, capitalismo, né? O objetivo central, principal, para não dizer único, de uma empresa é gerar lucro. Essa empresa tem que gerar lucro, ela tem que gerar dinheiro, né? Para quem
é dono dela, para quem trabalha nela. Tem que gerar dinheiro, lucro. Defender causas sociais, demonstrar virtudes, sim, é importante, né? Mas qualquer pessoa que já trabalhou em empresa privada sabe que tem uma distância muito grande entre aqueles lema, tema, missão da empresa e a prática em si. A gente sabe que tem uma distância enorme entre essas duas coisas, né? E não tiveram poucos, não são poucos os casos de empresas cometendo algumas atrocidades, como usando trabalho escravo ou mão de obra infantil, principalmente em países, por exemplo, como a China, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, né? Vamos nos questionar então, por que uma empresa compraria essa briga junto com o movimento social? Será que é por uma questão de virtudes, de ideais? Ou será que vou dar o meu palpite aqui, minha opinião, medo de contrariar esse público, essa parcela da sociedade? Porque assim, a gente sabe, né, o ser humano é um animal social. E para um animal social, né, para o ser humano, ser excluído do grupo é um grande risco à vida, um grande risco para o indivíduo. Aqui a gente falando em biologia, né? Só que como será que esse risco, esse medo de ser excluído do grupo se reflete hoje em dia na nossa cultura? Será que essas empresas, né? E aí trazendo de volta ali pro vídeo junto com o Jason, né? Sobre o CFP, sobre o censo do CFP, o maior medo que as pessoas e as empresas têm hoje em dia é ser cancelado, é ser posto como inimigo público, né? Como vilão da humanidade, ser colocado para fora desse grupo social. Então eu me pergunto o quanto do interesse dessas empresas em apoiar movimentos sociais não é simplesmente para ir na onda e não correr o risco de estar do outro lado dessa briga e acabar sendo cancelado, acabar perdendo, né, valor no mercado de ações, acabar perdendo clientes. A gente sabe que hoje em dia grande parte, né, dos produtos, das propagandas, elas são feitas muito mais numa base emocional. A gente compra não necessariamente por causa do produto, mas sim pelo que aquele produto faz a gente sentir, né, do que aquele produto significa para nós. Por isso que a gente vai ter, né, Havaianas, recuse imitações, não é Havaianas, um baita chinelo, né? É Havaiana, recuse imitações, é Coca-Cola, abra a felicidade, né? Tudo a gente tá associado, né? Essas marcas são alguns exemplos que eu acho mais claro, né? Essas marcas, elas associam o seu produto a uma emoção que esse consumidor vai sentir. Por quê? Para fazer justamente essa decisão baseada na emoção e não na razão, né? Então, por quê? Porque a emoção vende, porque a emoção cativa, porque a emoção atrai, a emoção seduz, né? E é assim que atualmente se comunica o nosso mercado. E aí, quem tem uma linguagem mais emocional tem vantagem. E a gente vê muito dessas discussões, né, éticas e morais, elas acabam se reduzindo a questões emocionais. O Jonathan Haidt, ele tem alguns livros sobre moralidade e ele fala muito isso, né? Ele dá um exemplo que a nossa decisão moral, a nossa moralidade é como se fosse uma pessoa montada num elefante, né? A pessoa montada no elefante é a razão. Ela até consegue, digamos assim, guiar um pouco esse elefante, né? Que é a emoção. Só que quem decide mesmo se vai para a direita ou para a esquerda ou para frente é o elefante, é a emoção, né? E o exemplo que e nesse exemplo ele aproveita e ele diz o seguinte, né? Que a nossa razão tem muito mais o papel de justificar uma decisão emocional, né, do que fazer mesmo influenciar no resultado dessa decisão.
Então, acaba que o elefante, a emoção, decide para onde ele vai ir e a pessoa que está ali em cima diz por que, que o elefante resolveu ir para aquele lado. A razão, né, essa pessoa montada no elefante, ela acaba tendo muito mais um papel de justificar a escolha do elefante do que opinar ou influenciar no resultado dessa decisão. E pensando nesse cenário, né? Bom, talvez, minha opinião, de novo aqui, né? Minha opinião, talvez essas marcas estejam embarcando tanto hoje em dia em questões sociais e morais, justamente porque elas reconhecem que a venda do seu produto depende dessa relação emocional entre a marca e o cliente e que, bom, essa decisão emocional é que vai, né, essa parcela emocional da nossa mente é que vai decidir o que é certo e errado. E melhor estar junto do que do outro lado dessa briga. Né? E esse é um questionamento que ele vai, que ele está, digamos assim, embaixo de um guarda-chuva, de um questionamento muito maior, que é quem lucra com isso? A própria CNN, né? Será que assim, né, a gente vai falar de fake news, né? Depois tem uma outra coluna também muito boa ali no GZH que fala sobre essas fake news, sobre os pega-trouxa, né, que ele vai falar ali. E aí é quem lucra com essas fake news? Porque assim, né, a CNN foi lá, falou não sei o que, falou que vamos supor aqui, né, que foi a CNN. Também não sei exatamente se foi o David Beasley ali, né, o diretor do Programa Mundial de Alimentação ali da ONU, ou se foi a CNN. Mas, enfim, saiu aquela notícia de que 2% da riqueza, né, do Elon Musk ia resolver o problema da fome. E depois voltaram atrás, assumiram o erro. Quem é que lucra com isso? Quem é que lucra com esse erro? Né? Será que o tráfego lá na página da CNN não aumentou quando eles fizeram essa notícia meio sensacionalista, assim, né? Meio exagerada? Com certeza, muito provavelmente. Então, né, essa pergunta do porquê que as empresas se engajam cada vez mais nessas questões sociais e morais, ela está embaixo desse guarda-chuva que é quem lucra com tudo isso, quem lucra com esse mercado emocional da informação. Né? Porque existem muitas empresas e existem muitas pessoas que fazem dinheiro justamente nesse terreno meio pantanoso entre o que foi dito e o que foi entendido, interpretado, né? E aí depois, não, eu vou fazer aqui uma errata, vou botar uma notinha ali, né? Uma pequena edição no final da página, no final da reportagem, de que não foi bem aquilo que foi dito, foi outra coisa. Né? Só que aí, bom, aí o dinheiro já rolou, aí o dinheiro já entrou no bolso de quem ia entrar e deu, né? E nós, né, o público, população, acaba ficando à mercê, né? Se a gente não se cuidar, a gente fica à mercê dessas paixões, né? Dessas emoções no meio de notícias que são verdade, não são fake news, são pega-trouxa, não interessa, né? A gente fica ali meio que correndo de um lado para o outro, porque alguém tá lá, ó, mexendo, né, a isca, o anzol, de um lado para o outro e embolsando, lucrando, tirando proveito disso, né? Desse jornalismo emocional, dessa forma emocional de fazer notícia. Né? E aí a gente entra, né, no problema que, na minha opinião, é um problema real, né, que eu até resolvi, se tu reparou, na entrada do vídeo, né, desse jornalismo histriônico, desse jornalismo sensacionalista, desse jornalismo que está mais preocupado com a emoção que a pessoa sente quando lê, do que com os fatos que estão sendo transmitidos. Então, assim, né, eu fiz essas chamadas mais sensacionalistas
de propósito, justamente para chamar atenção, justamente para fazer, opa, o que é isso? Né? E eu quero ver, inclusive, se eu boto esse pedaço aí, mando por WhatsApp, boto ali no Instagram, faço uma divulgação em cima dessa pequena entrada, né, dessa chamada mais sensacionalista, e vamos ver, quem sabe de repente tem mais views o vídeo, quem sabe a gente realmente comprova essa ideia, né, de que o mais, digamos assim, o senso comum no jornalismo, nas notícias hoje, é prestar mais atenção na emoção que o leitor tem do que nos fatos que estão sendo transmitidos. Né? Isso, sinceramente, né, aí agora, minha opinião, não é legal. Por que o exemplo que eu dei aqui foi desse, né, jornalismo histriônico? O que é esse jornalismo histriônico? Aí está baseado no transtorno de personalidade histriônica, que está lá no DSM. A gente vai ter propostas assim, né, para lidar com essa questão dos transtornos de personalidade, uma proposta mais flexível, né, que a ideia é que todo mundo tem esses traços de personalidade. Então, digamos assim, todo mundo tem um pouquinho de cada transtorno de personalidade. Só que quando a gente acaba tendo não só um pouquinho, mas um pocão desse transtorno, né, desse tipo de comportamento, desse padrão de personalidade, isso acaba virando um transtorno, isso acaba virando um problema na nossa vida, isso acaba trazendo sofrimento. Mas o que é o transtorno de personalidade histriônica, né? É basicamente aquela pessoa que tem as emoções à flor da pele, que tudo é um drama, que precisa de atenção, que precisa daquela plateia, né? Que assim, para ela é muito importante isso, receber essa atenção das pessoas, expressar suas emoções, né? E ter essa flutuação. Uma hora tá muito bem, é tudo lindo, maravilhoso, outra hora é um drama, a vida tá horrível, meu Deus. Né? Então tem essa coisa meio teatral da expressão das emoções, onde a função, ou melhor, a resposta que as outras pessoas têm para essa emoção que eu estou expressando é essencial na minha expressão emocional. Né? E um pouco que me parece é que esse nosso jornalismo atual, essa nossa forma de divulgar informação, tem um pouco desse padrão histriônico, esse padrão de ser sensacionalista, de exagerar emoções, de se preocupar muito mais com a emoção que a pessoa sente do que com os fatos que estão sendo transmitidos. E uma pessoa, né, para um indivíduo que tem esse padrão de personalidade, isso gera muitos problemas, isso acaba sendo uma barreira para estabelecer relações saudáveis com amigos, família, namorado, namorada, né? Acaba dificultando muito as relações interpessoais e gerando muito sofrimento. De novo, o ser humano é um animal social, a gente precisa estar inserido num grupo, inserido numa sociedade, né? Isso é uma necessidade nossa, não só biológica, mas também psicológica, mental, né? Então a nossa saúde mental está muito relacionada com as relações interpessoais que a gente consegue estabelecer com as pessoas à nossa volta. Né? E esse padrão de personalidade acaba dificultando muito isso e gerando sofrimento para esse indivíduo. Só que, quando a gente está falando de notícia, de forma de formato, né, de divulgação de informação, qual que é o prejuízo, quem sofre com esse padrão histriônico de informação? Será que são as grandes emissoras, os grandes canais de informação? Será que são as pessoas que veem essa informação? Então, quando a gente tem alguém aí, né, que eu não vou citar nomes, mas todo mundo sabe, que diz que, por exemplo, a vacina do Covid pode causar AIDS, o que é uma informação completamente nada a ver, né, sem fundamentação. Se a gente vai nessa resposta emocional, quantas pessoas será que não deixaram de tomar vacina? Por, digamos assim, né, por notícias desse tipo. Quantas pessoas não se expuseram a um risco por
uma decisão passional, né, em relação a uma notícia que foi dita simplesmente com a ideia, com o objetivo de gerar essa reação emocional, né? Quem será que está sofrendo? Quais são os males para a nossa sociedade que necessita de um fluxo de informação para se manter coesa, né? Quais são os males que essa informação, esse padrão histriônico e emocional de divulgação de informação traz para a nossa sociedade? Ficam esses questionamentos, ficam essas perguntas, né? Então, assim, o que eu queria, né, trazer aqui, juntando essas duas notícias, essas duas notícias, né, das duas colunas do Maurício Souza e da fome ali do Elon Musk, dos 2% da riqueza do Elon Musk, né, é justamente isso. A gente, como leitor, quem tem esse poder de mudar, né, esse padrão, essa forma de comunicação, somos nós, consumidores dessa notícia. Se a gente continua consumindo notícia e informação baseado nas emoções que elas nos causam, as notícias, os veículos de informação vão continuar expondo informações dessa forma, porque é o que atrai mais pessoas, o que gera dinheiro, o que gera lucro. Então, está na nossa mão esse poder de nos questionar. Não é esse o tipo de notícia, o formato de, né, a fala sobre a informação ali, né, que eu quero receber de um veículo, de uma notícia, de um jornal, né, de um site. Então, assim, se questionar sobre isso, né, se questionar sobre essa manipulação emocional, sobre essa veiculação emocional e histriônica das notícias. Mas, se tu gostou do vídeo, se tu tem, né, críticas, sugestões aqui nos comentários, se tu gostou do vídeo, compartilha, dá um like, né? Se tem algum tema, alguma notícia que teve durante a semana e que eu não comentei, né, escreve aqui nos comentários. Quem sabe não sai uma coisa legal daí. A gente pode continuar conversando, quem sabe não vira um Psicologia da Coisa, quem sabe não vira um Live a Live, né? Então, assim, esse é o nosso veículo de comunicação. Escreve aqui nos comentários. E eu não me lembro como é que eu encerrei o Psiconews outra vez. Bom, eu vou ter que criar um padrãozinho para encerrar o Psiconews, mas a gente fica por aqui, a gente se vê na próxima semana, ao meio-dia, aqui no Psiconews.